Introdução ao capítulo 1. Introdução aos mercados desconhecidos. Investir em mercados desconhecidos pode parecer uma estratégia arriscada, mas é exatamente essa característica que os torna tão atraentes para investidores visionários. Esses mercados emergentes ou pouco explorados oferecem oportunidades únicas de alto retorno, frequentemente ignoradas pelos investidores tradicionais. No entanto, para se aventurar com sucesso nesse terreno, é essencial compreender o que são esses mercados, por que eles se destacam e como identificar e minimizar os riscos envolvidos. Neste primeiro capítulo, você será guiado por uma compreensão profunda dos mercados desconhecidos, desde sua definição básica até as histórias inspiradoras de investidores que alcançaram grandes sucessos explorando essas novas fronteiras econômicas. Além disso, exploraremos a importância da diversificação, analisaremos os perfis de investidores mais adequados para essas oportunidades, e forneceremos ferramentas e estratégias essenciais para uma pesquisa de mercado eficaz. Ao final deste capítulo, você estará preparado para iniciar sua jornada rumo a novos horizontes financeiros, com uma visão clara e bem fundamentada sobre as possibilidades e desafios que esses mercados oferecem. Definição de mercados desconhecidos. Mercados desconhecidos referem-se a setores, regiões ou indústrias que, por diversas razões, ainda não foram amplamente explorados ou reconhecidos pelo mercado financeiro tradicional. Esses mercados podem ser desconhecidos devido à sua localização geográfica, o estágio inicial de desenvolvimento, ou pela inovação disruptiva que apresentam. Eles geralmente operam fora dos holofotes das principais bolsas de valores e dos grandes investidores institucionais, tornando-os menos saturados e potencialmente mais lucrativos. Esses mercados podem incluir países emergentes com economias em rápido crescimento, indústrias em fases iniciais de desenvolvimento, ou setores que estão passando por mudanças tecnológicas ou sociais significativas. A falta de informações e cobertura de mídia sobre esses mercados muitas vezes cria uma percepção de risco mais alta, mas também proporciona oportunidades únicas para investidores dispostos a fazer uma pesquisa aprofundada e aceitar um nível maior de incerteza. Investir em mercados desconhecidos exige uma mentalidade aberta e a disposição para explorar além dos mercados convencionais. Embora possam apresentar riscos, a recompensa pode ser substancial para aqueles que conseguem identificar e capitalizar sobre essas oportunidades antes que elas se tornem mainstream. Ao entender o que caracteriza um mercado desconhecido, os investidores podem estar melhor posicionados para descobrir e aproveitar essas novas fronteiras financeiras. A importância da diversificação. Diversificação é uma estratégia fundamental no mundo dos investimentos, e sua importância se intensifica ao se explorar mercados desconhecidos. Basicamente, diversificação envolve a distribuição de investimentos entre diferentes ativos, setores e, no contexto dos mercados desconhecidos, diferentes regiões ou indústrias emergentes. O objetivo principal dessa estratégia é reduzir o risco total do portfólio, protegendo-o contra a volatilidade e as incertezas que caracterizam esses mercados. Ao investir em mercados desconhecidos, a diversificação ajuda a mitigar o impacto de possíveis falhas em um único mercado ou setor. Como esses mercados são, por definição, menos previsíveis e mais suscetíveis a flutuações, o risco de perda é maior. No entanto, ao espalhar seus investimentos em várias áreas ou mercados que não estão diretamente correlacionados, você reduz a probabilidade de que todos os seus investimentos sofram ao mesmo tempo. Além disso, a diversificação permite que os investidores capturem oportunidades de crescimento em diferentes partes do mundo ou em setores variados. Por exemplo, enquanto um mercado emergente pode enfrentar dificuldades devido a questões políticas, outro pode estar crescendo devido a inovações tecnológicas ou mudanças demográficas. Dessa forma, a diversificação não apenas protege contra perdas, mas também maximiza o potencial de ganho, aproveitando múltiplas fontes de retorno. Em resumo, ao explorar mercados desconhecidos, a diversificação é crucial para balancear o risco e a recompensa, garantindo que seu portfólio esteja preparado para lidar com as inevitáveis incertezas, ao mesmo tempo, aproveitar as oportunidades de crescimento que esses mercados oferecem. Histórias de sucesso. As histórias de sucesso em mercados desconhecidos são inspirações poderosas que demonstram o potencial extraordinário desses investimentos. Elas ilustram como a coragem de explorar novos territórios pode resultar em retornos significativos, desde que acompanhada por pesquisa diligente e uma compreensão clara do mercado.
Vamos examinar alguns casos emblemáticos de investidores que encontraram sucesso ao se aventurar em mercados pouco explorados. 1. O investimento em mercados emergentes asiáticos. Um dos exemplos mais notáveis é o crescimento fenomenal dos mercados asiáticos, particularmente na China e na Índia, durante as últimas décadas. Nos anos 80 e 90, muitos investidores ocidentais consideravam esses países arriscados devido à instabilidade política, falta de infraestrutura e regulamentações governamentais rígidas. No entanto, alguns visionários reconheceram o potencial desses mercados emergentes, impulsionados por populações jovens em crescimento e um rápido processo de urbanização. Investidores como Jay Rogers, cofundador do Quantum Fund com George Soros, foram pioneiros em alocar capital nesses mercados. Rogers viu oportunidades de crescimento em setores como infraestrutura, tecnologia e manufatura na Ásia, em um momento em que poucos investidores estavam dispostos a arriscar. A aposta foi recompensada à medida que essas economias cresceram exponencialmente, proporcionando retornos significativos para aqueles que investiram desde o início. 2. Oportunidades no setor de tecnologia no Vale do Silício. Outro exemplo notável é o surgimento de gigantes da tecnologia no Vale do Silício, um mercado que, nos anos 70 e 80, era considerado incerto e pouco conhecido. Investidores como Peter Thiel, que apostou no PayPal, posteriormente, no Facebook, foram capazes de identificar o potencial disruptivo dessas empresas em um estágio inicial. Na época, muitos ainda eram céticos quanto ao impacto da internet e das tecnologias digitais, mas investidores visionários perceberam o valor das inovações que estavam surgindo. A decisão de Thiel de investir $500 mil no Facebook, quando a empresa ainda era uma pequena startup, se transformou em um dos investimentos mais lucrativos da história, com um retorno de bilhões de dólares. Essa história exemplifica como a disposição de investir em mercados desconhecidos, neste caso, startups tecnológicas, pode resultar em ganhos extraordinários. 3. Exploração de recursos naturais na África. Investidores que se aventuraram nos mercados africanos em busca de recursos naturais, como petróleo, minerais e gás, também encontraram oportunidades significativas. Durante anos, o continente africano foi amplamente ignorado pelos investidores internacionais devido a percepções de risco elevado, como instabilidade política e falta de infraestrutura. No entanto, empresas como a Tullow Oil identificaram e exploraram depósitos substanciais de petróleo em países como Gana e Uganda. A descoberta de petróleo em Gana, por exemplo, transformou a economia do país e gerou enormes lucros para os investidores pioneiros que se envolveram no início do processo. Essa história destaca como a exploração em mercados desconhecidos, muitas vezes em regiões geograficamente distantes e politicamente instáveis, pode proporcionar retornos excepcionais. Essas histórias de sucesso demonstram que investir em mercados desconhecidos exige visão, paciência e uma disposição para aceitar riscos. Contudo, para aqueles que estão preparados para fazer suas lições de casa e investir estrategicamente, as recompensas podem ser significativas, abrindo novas fronteiras de crescimento e prosperidade financeira. Riscos e recompensas. Investir em mercados desconhecidos envolve uma dinâmica única entre riscos e recompensas. Esses mercados, muitas vezes emergentes ou ainda em desenvolvimento, oferecem oportunidades substanciais de lucro, mas também vêm acompanhados de incertezas significativas. Entender essa relação é crucial para qualquer investidor que queira explorar esses mercados de maneira bem-sucedida. 1. Potencial de retorno alto. Um dos principais atrativos dos mercados desconhecidos é o potencial de retornos elevados. Como esses mercados ainda não foram plenamente explorados, há oportunidades para identificar e investir em ativos ou setores antes que eles se tornem mainstream. Isso significa que os investidores que entram nesses mercados cedo podem obter ganhos exponenciais à medida que o mercado cresce e amadurece. Exemplos disso incluem o investimento em tecnologia no Vale do Silício durante suas fases iniciais, ou o investimento em mercados asiáticos antes de sua ascensão econômica global. 2. Riscos elevados e incertos. No entanto, o outro lado da moeda é o risco elevado que acompanha essas oportunidades. Mercados desconhecidos são frequentemente caracterizados por incertezas econômicas, políticas e sociais. A falta de dados históricos confiáveis, a instabilidade política e a volatilidade econômica podem fazer com que esses mercados sejam imprevisíveis.
Por exemplo, a regulamentação pode mudar rapidamente, afetando diretamente os investimentos. Um mercado que parece promissor pode, de repente, enfrentar crises que afetam negativamente os retornos. 3. Riscos políticos e regulatórios. Os riscos políticos são particularmente pronunciados em mercados desconhecidos. Governos em mercados emergentes podem ser instáveis, e as políticas econômicas podem mudar sem aviso prévio. Intervenções governamentais, como nacionalizações ou imposição de novos impostos, podem impactar severamente os investimentos. Além disso, a falta de transparência e a corrupção em alguns mercados também representam desafios adicionais. 4. Riscos econômicos e de liquidez. Os riscos econômicos incluem a possibilidade de recessões, crises de moeda e inflação descontrolada. Em mercados desconhecidos, esses riscos podem ser exacerbados pela falta de infraestrutura financeira robusta. Além disso, os investidores podem enfrentar dificuldades para sair de um investimento, risco de liquidez, em momentos críticos, especialmente em mercados menores ou menos desenvolvidos, onde a venda de ativos pode ser complicada. 5. Mitigação de riscos. Apesar dos riscos, existem estratégias para mitigá-los. Diversificação, tanto geográfica quanto setorial, é uma maneira eficaz de reduzir a exposição a um único mercado ou setor. Parcerias com empresas locais ou o uso de fundos especializados também podem ajudar a gerenciar os riscos, aproveitando o conhecimento local e a expertise de profissionais experientes. Além disso, o acompanhamento constante das condições políticas e econômicas desses mercados é crucial para ajustar a estratégia de investimento conforme necessário. 6. Recompensas de longo prazo. Para os investidores que conseguem navegar por esses riscos, as recompensas podem ser substanciais. Mercados desconhecidos muitas vezes oferecem as melhores oportunidades de crescimento, e investidores que são pacientes e têm uma visão de longo prazo podem colher frutos significativos. A chave é equilibrar a aceitação do risco com uma estratégia bem fundamentada que permita capturar o potencial desses mercados enquanto se protegem contra os perigos. Em resumo, investir em mercados desconhecidos é uma aposta entre risco e recompensa. Embora os desafios sejam reais e substanciais, o potencial para retornos significativos faz com que esses mercados sejam irresistíveis para investidores que buscam diversificação e crescimento fora dos mercados tradicionais. Com pesquisa cuidadosa e uma abordagem estratégica, é possível minimizar os riscos e maximizar as recompensas desses investimentos. Perfil de investidor. Investir em mercados desconhecidos não é para todos. Esse tipo de investimento exige um perfil de investidor específico, caracterizado por certas habilidades, atitudes e tolerância ao risco. Compreender se você se encaixa nesse perfil é essencial antes de se aventurar nesses mercados. Vamos explorar as características principais que definem o perfil de um investidor adequado para mercados desconhecidos. 1. Tolerância ao risco. A principal característica de um investidor em mercados desconhecidos é uma alta tolerância ao risco. Esses mercados, por sua própria natureza, são voláteis e imprevisíveis. O investidor precisa estar preparado para enfrentar flutuações significativas e incertezas, tanto no curto quanto no longo prazo. Aqueles com baixa tolerância ao risco, que preferem a segurança de investimentos mais estáveis, podem não se sentir confortáveis com as oscilações e os potenciais contratempos desses mercados. 2. Visão de longo prazo. Investidores que prosperam em mercados desconhecidos geralmente têm uma visão de longo prazo. Eles entendem que os retornos significativos podem levar tempo para se materializar e estão dispostos a manter seus investimentos, mesmo diante de períodos de turbulência. A paciência é uma virtude crucial, pois os mercados emergentes podem enfrentar desafios temporários antes de atingir seu pleno potencial de crescimento. 3. Capacidade de pesquisa e análise. Investir em mercados desconhecidos requer um esforço considerável em pesquisa e análise. O investidor deve ser capaz de conduzir uma pesquisa detalhada, identificar tendências emergentes e avaliar as condições econômicas e políticas de diferentes regiões. Isso pode incluir a análise de dados econômicos, relatórios de mercado, mudanças regulatórias e até mesmo as nuances culturais que podem impactar os negócios. Ter acesso a fontes confiáveis de informação e a habilidade de interpretar esses dados é fundamental para o sucesso. 4. Flexibilidade e adaptabilidade.
Mercados desconhecidos podem mudar rapidamente, seja devido a avanços tecnológicos, mudanças políticas ou flutuações econômicas. Um investidor eficaz nesses mercados deve ser flexível e capaz de adaptar sua estratégia conforme as condições evoluem. Isso inclui estar disposto a ajustar portfólios, mudar de setor ou até mesmo sair completamente de um mercado quando sinais indicam que é a melhor opção. 5. Curiosidade e inovação. Um perfil de investidor ideal para mercados desconhecidos inclui uma mente curiosa e um interesse por inovação. Esses investidores estão sempre em busca de novas oportunidades e são atraídos por mercados e tecnologias que ainda não foram totalmente explorados. Eles se sentem confortáveis em territórios inexplorados, onde a inovação está em seu estágio inicial, mas o potencial de crescimento é significativo. 6. Resiliência emocional. Investir em mercados desconhecidos pode ser emocionalmente desafiador. A volatilidade pode provocar estresse e incerteza, especialmente em momentos de crise. Investidores que têm uma forte resiliência emocional são capazes de manter a calma e a clareza de pensamento, mesmo quando o mercado enfrenta dificuldades. Essa resiliência permite que eles tomem decisões racionais, em vez de reagir impulsivamente às flutuações do mercado. 7. Diversificação como estratégia. Finalmente, um investidor em mercados desconhecidos entende a importância da diversificação. Eles não colocam todo o seu capital em um único mercado ou setor, mas distribuem seus investimentos para reduzir riscos. Isso pode incluir investimentos em diferentes geografias, setores e classes de ativos, garantindo que o portfólio geral seja mais resistente a choques específicos. Em resumo, o perfil de investidor adequado para mercados desconhecidos combina alta tolerância ao risco, visão de longo prazo, habilidades de pesquisa, flexibilidade, curiosidade, resiliência emocional e uma estratégia de diversificação robusta. Esses investidores não apenas buscam o crescimento potencial, mas também estão preparados para enfrentar os desafios únicos que esses mercados apresentam. Pesquisa de mercado. A pesquisa de mercado é uma etapa essencial para qualquer investidor que deseja explorar e investir em mercados desconhecidos. Essa pesquisa envolve a coleta, análise e interpretação de informações sobre o mercado, seus participantes, tendências e fatores externos que podem influenciar o desempenho dos investimentos. A profundidade e a precisão da pesquisa de mercado podem determinar o sucesso ou o fracasso de uma estratégia de investimento nesses mercados, onde a incerteza é mais pronunciada. 1. Identificação de oportunidades. O primeiro passo na pesquisa de mercado é identificar oportunidades. Isso envolve examinar setores ou regiões geográficas que estão em crescimento ou que apresentam potencial para desenvolvimento futuro. O investidor deve buscar indústrias emergentes, mudanças tecnológicas, ou áreas com crescimento populacional significativo. A pesquisa pode incluir a análise de relatórios econômicos, previsões de crescimento do PIB, tendências de consumo e inovações tecnológicas que podem influenciar o mercado. 2. Análise das condições econômicas e políticas. Entender as condições econômicas e políticas do mercado em questão é crucial. A pesquisa de mercado deve incluir uma avaliação da estabilidade econômica, como taxas de crescimento, inflação e políticas fiscais e monetárias. Além disso, a análise política deve considerar a estabilidade do governo, o ambiente regulatório e a presença de riscos como corrupção ou mudanças abruptas na legislação. Um mercado pode parecer promissor em termos econômicos, mas se for politicamente instável, o risco para o investidor pode ser substancialmente maior. 3. Estudo da demografia e comportamento do consumidor. A demografia é outro componente essencial da pesquisa de mercado. Investidores precisam entender a composição demográfica do mercado, incluindo idade, renda, educação e preferências culturais da população local. Essas informações ajudam a prever o comportamento do consumidor e a demanda por produtos e serviços específicos. A pesquisa pode revelar segmentos de mercado subatendidos ou tendências emergentes que ainda não foram plenamente exploradas. 4. Análise competitiva. A pesquisa de mercado também deve incluir uma análise competitiva. Isso envolve identificar os principais jogadores no mercado, suas participações, estratégias e vantagens competitivas. Conhecer os concorrentes ajuda o investidor a entender o nível de competição que enfrentará e a avaliar se há espaço para novos entrantes.
Além disso, a análise competitiva pode revelar nichos de mercado ou áreas onde a concorrência é menor, oferecendo oportunidades de investimento mais seguras. 5. Ferramentas e fontes de pesquisa. Existem várias ferramentas e fontes que podem ser usadas para conduzir uma pesquisa de mercado eficaz. Relatórios de analistas, bancos de dados econômicos, publicações setoriais e ferramentas de análise de dados são fundamentais. Além disso, o uso de Big Data e inteligência artificial pode fornecer insights mais profundos e previsões sobre o comportamento do mercado. Para mercados menos desenvolvidos, fontes locais de informação, como consultores locais ou relatórios governamentais, podem ser particularmente valiosas. 6. Monitoramento continuo. A pesquisa de mercado não deve ser um evento único. Mercados desconhecidos são dinâmicos e podem mudar rapidamente. Portanto, é essencial que os investidores continuem monitorando o mercado de perto, atualizando suas análises com novos dados e ajustando suas estratégias conforme necessário. Isso inclui ficar atento a mudanças nas condições econômicas, políticas e sociais que possam impactar os investimentos. 7. Interpretação e aplicação dos resultados. Por fim, a pesquisa de mercado deve ser interpretada e aplicada de forma estratégica. Isso significa usar os dados coletados para tomar decisões informadas sobre onde, como e quando investir. A pesquisa pode ajudar a identificar os momentos ideais para entrar ou sair de um mercado, quais ativos comprar ou evitar, e como estruturar um portfólio que equilibre risco e retorno de maneira eficaz. Em resumo, a pesquisa de mercado é uma ferramenta vital para navegar nos mercados desconhecidos. Ela fornece os insights necessários para tomar decisões de investimento bem informadas, ajudando a minimizar os riscos e maximizar as oportunidades de lucro. Investidores que se dedicam a uma pesquisa de mercado detalhada e contínua estão melhor posicionados para descobrir e capitalizar as oportunidades nesses mercados dinâmicos e em evolução. Panorama Global. Entender o panorama global é essencial para investir em mercados desconhecidos. Este tópico envolve a análise de tendências econômicas, políticas e sociais em escala mundial, que podem influenciar direta ou indiretamente os mercados emergentes. O investidor precisa ter uma visão ampla do cenário global para identificar onde as oportunidades podem surgir e quais fatores podem afetar seus investimentos. A seguir, exploramos os principais elementos que compõem esse panorama global. 1. Crescimento econômico global. O crescimento econômico global é um dos indicadores mais importantes para se considerar. Países ou regiões que estão em ascensão econômica tendem a oferecer mais oportunidades para investidores. Ao analisar o panorama global, é crucial identificar quais economias estão crescendo rapidamente, quais setores estão se expandindo e onde os recursos estão sendo alocados. Relatórios do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional, FMI, e de outras instituições econômicas globais são fontes valiosas para avaliar o crescimento econômico global. 2. Mudanças políticas e geopolíticas. A política global desempenha um papel significativo na formação do panorama global. Mudanças no governo, políticas comerciais e relações internacionais podem impactar drasticamente os mercados emergentes. Por exemplo, tensões comerciais entre grandes potências econômicas podem criar oportunidades em mercados alternativos, enquanto instabilidade política em uma região pode apresentar riscos ou abrir novas janelas de investimento. Investidores precisam monitorar de perto as tendências geopolíticas para antecipar como elas podem afetar diferentes mercados. 3. Tendências tecnológicas globais. As inovações tecnológicas têm o poder de transformar mercados de maneira global. Tecnologias emergentes, como inteligência artificial, blockchain e energias renováveis, não apenas criam novos setores, mas também reformulam indústrias existentes. Investidores atentos ao panorama tecnológico global podem identificar mercados que estão prontos para crescer à medida que novas tecnologias são adotadas. Isso exige uma compreensão não apenas da tecnologia em si, mas também de como ela é implementada em diferentes regiões. 4. Movimentos demográficos globais. Mudanças demográficas em nível global também influenciam o panorama dos mercados emergentes. Crescimento populacional, envelhecimento da população, urbanização e migração são fatores que moldam a demanda por produtos e serviços em diferentes regiões.
Por exemplo, a urbanização acelerada em países em desenvolvimento pode criar oportunidades no setor imobiliário e de infraestrutura, enquanto o envelhecimento populacional em economias avançadas pode impulsionar a demanda por cuidados de saúde. 5. Fluxos de capital internacional. O movimento de capital em nível global afeta diretamente os mercados emergentes. Investidores globais tendem a buscar mercados que oferecem retornos superiores ou que são percebidos como mais seguros durante períodos de instabilidade. A análise dos fluxos de capital ajuda a identificar quais mercados estão atraindo mais investimentos e por quê. Isso pode incluir o acompanhamento de investimentos estrangeiros diretos, IED, fluxos de capital de risco e o desempenho das bolsas de valores internacionais. 6. Mudanças climáticas e sustentabilidade. As questões ambientais estão cada vez mais influenciando o panorama global de investimentos. Mudanças climáticas e a transição para uma economia mais sustentável estão criando novos mercados, especialmente em setores como energia renovável, agricultura sustentável e tecnologias limpas. Investidores que compreendem o impacto das mudanças climáticas nas economias globais podem identificar oportunidades em mercados que estão adotando práticas mais verdes e sustentáveis. 7. Impacto das crises globais. Crises globais, como pandemias, recessões e desastres naturais, têm um impacto profundo no panorama global. Essas crises podem criar volatilidade nos mercados emergentes, mas também podem abrir oportunidades para investidores preparados. Por exemplo, a crise econômica resultante de uma pandemia pode deprimir temporariamente os preços dos ativos, criando oportunidades de compra em mercados que se recuperam rapidamente. Compreender o impacto dessas crises e como os mercados reagem a elas é crucial para desenvolver estratégias de investimento eficazes. Conclusão: o panorama global é uma ferramenta essencial para qualquer investidor que queira explorar mercados desconhecidos. Ao analisar as tendências e forças que moldam a economia global, investidores podem antecipar mudanças, identificar novas oportunidades e mitigar riscos. Essa visão abrangente permite que os investidores tomem decisões informadas, aproveitando ao máximo as oportunidades que surgem em um ambiente global dinâmico e em constante mudança.